Bom dia, a gente está dando início ao nosso roteiro 3, que é composto de 4 atividades. Essa primeira atividade, essa aqui do dia 24 de novembro. Essas são as habilidades previstas para o roteiro. Estabelecer relações entre os processos de industrialização, inovação e tecnologia e analisar as transformações socioeconômicas, políticas, culturais e ambientais do território brasileiro. Analisar as problemáticas socioambientais e discutir as ações para a prevenção e conservação dos biomas brasileiros, em especial o estado de São Paulo. Os próximos vamos colocar depois aí. O tema é natureza, ambientes e qualidade de vida, biodiversidade, ciclo hidrológico e biodiversidade brasileira. Então tem 2 textos, vamos ler rapidinho para vocês. O termo sociedade de consumo refere-se à importância que o consumo tem ganhado na formação e fortalecimento de nossas identidades e na construção das relações sociais. Assim, o nível e o estilo de consumo se tornam a principal fonte de identidade cultural, de participação na vida coletiva, de aceitação em um grupo e de distinção com os demais. Podemos chamar de consumismo a expansão da cultura do ter, em detrimento da cultura do ser. O consumo invade diversas esferas da vida social, econômica, cultural e política. Nesse processo, os serviços públicos, as relações sociais, a natureza, o tempo e o próprio corpo humano se transformam em mercadorias. O consumo passa a ser encarado mais do que um direito ou um prazer, como um dever do cidadão. Seja como for, o consumismo que emergiu na Europa Ocidental no século XVIII vem se espalhando rapidamente para as distintas regiões do planeta, assumindo formas diversas. O início do século XXI está sendo marcado por profundas inovações que afetam nossas experiências de consumo, como a globalização, o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, o comércio através da internet, a biotecnologia, o debate ambientalista, etc. Ao mesmo tempo, novos tipos de protestos e reações de consumismo emergem, exigindo uma nova postura do consumidor. A gente tem o texto 2. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais em comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra, a atmosfera, as águas, os solos, os seres vivos. Então a gente tem 2 textos. Aí, compare a definição de desenvolvimento sustentável presente no texto 1 com a definição presente no texto 2. Aqui no texto 2, ele vai explicar para a gente o que é a percepção de desenvolvimento sustentável, que é essa necessidade de você consumir aquilo que você precisa para que você não comprometa as necessidades das gerações futuras. Então, para que você não comprometa, para que não se consuma tudo, impedindo com que daqui 50, 60, 100 anos as pessoas não tenham o mínimo para sobreviver, porque a nossa sociedade já consumiu além do que deveria. No primeiro texto, ele vai trazer uma noção daquilo que é sociedade de consumo, né? Então, ele já não vai explicar o que é o desenvolvimento sustentável. Ele vai colocar como essa sociedade de consumo vem transformando o mundo a partir de uma visão que é implementada na Europa lá no século XVIII, dessa necessidade de você consumir, porque você consumindo, você acelera a economia, você gera empregos. Então até o próprio Estado, até o próprio governo, a TV, a todo momento você está sendo bombardeado com essa necessidade de consumir. O Estado joga em você responsabilidade pelo emprego dos outros.
Ele fala, ó, se o nosso país, se a gente não consumir, o país vai entrar em crise, vai ter desemprego e por aí vai. Então acabam fazendo uma injeção muito grande de crédito no mercado para que a gente consuma cada vez mais. Só que esse consumo, da maneira como ele é feito hoje, ele vai comprometer as próximas gerações. Aí depois, o que é desenvolvimento sustentável, o texto vai deixar isso bem claro. E aqui é uma questão, uma análise pessoal. Você deve fazer uma reflexão. Ó, quais produtos você consome e que considera indispensável? E quais você considera que sejam indispensáveis? Então você vai analisar a sua rotina aí durante uma semana. Tá? Você não para e pensa, tudo que você consumiu semana passada. Tenta lembrar o máximo. Ou coisas que você já sabe que você consome cotidianamente. O que você não conseguiria viver sem, em hipótese alguma? E o que seria dispensável para você? Por consumo, gente, não é só você. A gente não está falando só de arroz e feijão. Por exemplo, o consumo está ligado até você ficar em casa com uma lâmpada desligada. Porque quando você tem uma lâmpada ligada em casa, você está consumindo energia. Quando você joga o seu videogame ao invés de jogar 1 hora diária, você joga 5, você está consumindo mais energia do que o que você precisa. Então tudo está ligado ao consumo. Tá? O consumo de água, ao invés de você tomar um banho de 5, tomar um banho de 2 minutos. Então tudo isso está ligado à percepção, à ideia de consumo. Eu quero que vocês façam uma reflexão e respondam. Lembrando que as 3 perguntas e as 3 respostas devem estar no caderno. De repetir isso tantas vezes, tem aluno que continua mandando só resposta. Isso não faz sentido algum, você mandar 3 respostas para mim. Ah, são 3 respostas para quais perguntas? Aí mandam as respostas, eu tenho que ficar abrindo o arquivo para ver qual foi a pergunta daquela resposta. Então, se eu que elaborei as perguntas tenho essa dificuldade, imagino vocês de saber depois a que se refere as respostas. Então, isso não existe, e já repeti várias vezes, certo? Então, qualquer dúvida, perguntem aí.